Olá, paz e alegria. Sou a Melinha, consagrada da Comunidade Católica Epifania. Quero convidar você para conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre São José. Por que falar de São José agora, né? No dia 8 de dezembro de 2020, o Papa Francisco convocou a Igreja para o Ano de São José. Por quê? Para celebrar os 150 anos da declaração de José como padroeiro da nossa Igreja, padroeiro, patrono da Igreja Católica. Então, até no dia 8 de dezembro de 2021, nós vamos estar vivendo esse ano especial, onde vamos buscar na intercessão de São José os caminhos, para a nossa fé, para sermos também fiéis seguidores de Jesus. Com coração de Pai, assim amou Jesus. É o documento com que o Papa Francisco declara este ano especial a São José. Valei-me São José providenciai. A confiança que nós temos sempre, que o povo sempre teve com São José, nasce dessa certeza que Deus escolheu José para cuidar do seu filho, cuidar da sua filha Maria, cuidar daquilo que ele tinha de mais precioso. Então, se José cuida de Jesus, cuida de Maria, ele cuida da Igreja, o corpo místico de Cristo. Então, quem é esse São José? A Igreja sempre teve uma devoção muito grande por ele. A Bíblia fala muito pouco sobre São José, mas o pouco diz muito. Nós sabemos que ele era da descendência de Davi, então ele era noivo, estava prometido em casamento a Maria. E durante muito tempo se teve essa visão de que José era um homem idoso, porque para poder viver a castidade com Maria, ele era um homem idoso. Não, hoje a Igreja tem essa visão de que não. José era um homem novo, robusto, forte, bonito, porque Deus escolheu para ser o guardião da Sagrada Família. Então não ia ser um homem idoso com poucas forças, para chegar nesse papel tão importante. Então José era prometido em casamento a Maria. E a gente sempre tem essa ideia de um casal que se amou, que se amava, para viver a plenitude do matrimônio. Mas antes deles viverem como marido e mulher, Maria recebe, a visita do anjo Gabriel e diz o seu sim ao projeto de Deus. E quando José descobre a sua gravidez, a palavra diz que ele era um homem justo. E por ser um homem justo, ele tem o impulso de se afastar secretamente de Maria para que ela não fosse prejudicada, porque como ela estava grávida sem ser casada, poderia ser apedrejada. Então José tem esse desejo, de proteger Maria, mesmo sem saber, sem entender o que estava acontecendo, o desejo de proteção. E aí, em sonho, a gente vai ver isso várias vezes, Deus fala a José em sonhos, por isso o Papa Francisco fala, da sua devoção a José dormindo, o José sonhador, onde ele vai colocando todas as suas intenções, pedindo que José sonhe, que José reze. Porque no sonho, José tem a revelação de que Maria estava grávida do Filho de Deus. O anjo que aparece a ele em sonho e diz: não temas em receber Maria, pois ela está grávida do Filho do Senhor, do Filho de Deus. Então ele acolhe Maria e acolhe Jesus como seu filho. E ele dá a Jesus o nome, é ele que dá. Então, é a paternidade, ele assume a paternidade.
Nós podemos entender também que a palavra nos diz que José era um homem justo. Um homem justo era um homem cumpridor da lei, era um homem que buscava a santidade, que vivia no caminho da santidade, seguindo os caminhos do Senhor. E a gente vê isso, né? Porque logo depois, quando Maria já estava nos últimos meses, nos últimos momentos da sua gravidez, para cumprir a lei, né, civil, ele parte com ela para Belém para o recenseamento. Então, além de ser um cumpridor da lei de Deus, era também um cumpridor da lei dos homens. Então, ele vai para participar do recenseamento e aí você vai lembrando, né, dos acontecimentos do Natal. Jesus nasce em Belém, onde não tinha lugar para eles. Imagina a dor de José, de chegar com a sua esposa grávida, já nos momentos de dar à luz, e não conseguir um lugar para ela. José, então, é esse homem que providencia o lugar possível, né? Na manjedoura, no lugar onde estavam os animais. E ali nasce Jesus. Vamos ver também a gente participando, né, desse momento com Jesus, Maria e José. Vêm os anjos que vão cantar, vêm os pastores para visitar. Depois a gente vai ver a figura dos magos que vão chegar para se prostrar em adoração. E José era o homem do silêncio, junto com Maria, guardando tudo no coração. Depois, em sonho, Deus também se revela para ele sobre o perigo que Herodes queria matar o menino e José parte. Vamos pensar, né? Antes de partir, a gente não pode esquecer da apresentação do menino Jesus ao templo, quando ele cumpre a lei de Deus e consagra seu filho primogênito a Deus, dando as duas pombinhas, né, as duas rolinhas, e ali escuta a profecia de Simeão, da espada, do menino que seria a causa de tantas coisas, vamos dizer assim, de queda e de reerguimento. Então José vai guardando tudo isso no coração. E quando o sonho, né, mais uma vez se revela, ele parte para proteger a Sagrada Família. Por isso ele é o protetor, o guardião também da família. Porque lá ele vai com a sua mulher, com o filho recém-nascido, vai partir para um lugar distante, para o Egito, onde vai ter que providenciar casa, ter que providenciar trabalho, ter que providenciar o alimento de cada dia. É esse José, esse homem que Deus escolheu para cuidar do seu filho. É José que pega Jesus no colo, é José que ensina com Maria as primeiras palavras, é José que ensina a lei de Deus para Jesus, ensina uma profissão, é o filho do carpinteiro, né? José que tinha a profissão, um homem trabalhador, trabalhava com as mãos para dar o sustento para a sua família. Então a igreja sempre busca em São José esse protetor da família, o protetor da igreja. Por que protetor da igreja? Porque ele custodiou, ele guardou Jesus e Maria. Então ele continua guardando a igreja que é o corpo místico de Cristo. Então José vai caminhando nesta vida, né, de cuidar, de amar, de ensinar. Quão próximo foi Jesus do seu pai, José. Quão próximo, aprendeu com ele tantas coisas. O Papa Bento XVI diz que o aprendizado, né, de Jesus com José, foi no como ser um homem de fé, um homem digno, porque José era um homem de oração. Sonha novamente e volta, né, com a Sagrada Família do Egito para viver em Nazaré. E depois a gente vai ver a última aparição de José com Jesus aos 12 anos,
quando ele, mais uma vez, cumpridor da lei, leva Jesus para o templo para que cumprisse o preceito de uma vez por ano ir rezar, ir adorar, ir oferecer um sacrifício no templo de Jerusalém. Então, a gente vê a figura de José forte, um homem que cria um laço de amor com Maria e com seu filho Jesus. Maria, sua esposa, com ela viveu a castidade, com ela viveu o amor pleno, o sacramento do matrimônio. Com ela, ele criou e educou Jesus. Então, Jesus cresce nesta família e a igreja fala, de José com tanto carinho, com tanto amor, quanta devoção. De José aprendemos a amar Jesus e Maria como ele amou, a cuidar do menino Jesus e de sua mãe Maria como ele cuidou. Então, os evangelhos, depois de Jesus aos 12 anos, não falam mais de José. Mas a tradição diz, que José é o padroeiro, o patrono da boa morte. Porque, segundo uma tradição muito bonita, ele morreu nos braços de Maria e do seu filho Jesus. Como gostaria, cada um de nós, de um dia, no dia da nossa morte, estar como José, nos braços de Maria e José. José que foi para Jesus a sombra do Pai do céu. Aqui protegeu, aqui o guiou, aqui o conduziu. E aprendeu com Jesus a ser pai. Porque, como diz o Papa Francisco, não se nasce pai, a gente se torna pai. Então, a igreja sempre teve uma grande devoção por São José. Então, ela declarou que ele é patrono da igreja, depois declarou que ele é patrono dos trabalhadores, 1º de maio, celebramos também a figura do São José Operário, que foi introduzida pelo Papa Pio, pelo Papa Pio IX, ele consagrou como padroeiro da Igreja Católica, e o Papa Pio XII o consagrou padroeiro dos trabalhadores, São José Operário. E foi bonito quando ele diz, vocês não gostariam de ter como patrono São José? Foi no dia 1º de maio de 1955, e a Praça São Pedro lotada, todos, com certeza, todos os trabalhadores e trabalhadoras ali reunidas deram o seu grande sim, o cuidado de São José. Então a gente vai ver todos os papas com grande carinho. O Papa João Paulo II, quanto amor falou de José, o Papa Bento XVI, todos cuidando e falando bem desse grande homem que foi São José. Um homem comprometido, como dizia o Papa Paulo VI, São Paulo VI, comprometido com Maria, porque escolhido para ser o seu esposo. A ele, os pesos, as responsabilidades, os riscos, as preocupações da pequena Sagrada Família. A ele todo o serviço, o trabalho, o sacrifício na penumbra, no escondimento. Temos grandes santos com devoção a São José. Não podemos esquecer de Santa Teresa d'Ávila, que dizia que ele era o seu advogado, que tudo que ela precisava, ela recorria a São José, porque São José nunca falhava. Então, a Santa Teresa dizia, ao glorioso São José tenho experiência de que socorre em todas as necessidades. Por quê? Porque o Senhor nos dá a entender que Jesus aqui na terra foi submisso a ele. É verdade, Jesus foi submisso a seu pai José. E do céu
ainda atende às suas preces, os seus pedidos. Por isso, vamos durante todo este ano, de uma forma especial, pedir a proteção, a intercessão, o carinho e o amor de São José. E nós convidamos você a fazer conosco a novena a São José. Uma novena que você vai poder fazer durante o ano várias vezes. A gente vai deixar essa novena aqui no canal e todo mês, quando você precisar, precisando de uma coisa especial, agradecer, pedir, vamos pedir a intercessão de São José. Vamos rezar com São José. Vamos rezar com ele, acreditando que Deus o escolheu como guardião da Sagrada Família, que Deus o escolheu como nosso guardião, como nosso protetor. E que nós possamos dizer a cada dia: São José, providenciai. São José, intercede por nós. São José, esposo de Maria, Pai de Jesus, esteja sempre guiando e conduzindo, para que eu também possa ser próximo de Jesus e de Maria. Valei-me, São José.